Nós estamos encerrando o ano, e esse ano, o ano de 2017, foi o ano que a gente comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. E nós fizemos um seminário aqui, foi legal o nosso seminário, e depois me convidaram para ser a interlocutora, e depois eu fiquei pensando sobre os países onde a reforma protestante, os países que ficaram protestantes, porque alguns países seguiram a Igreja Católica e outros países protestantes. E boa parte dos países protestantes da Europa hoje, eles são países que não acreditam mais em Deus, onde a maioria da população hoje não crê em Deus, onde os templos das igrejas estão fechando. E isso trouxe tristeza para o meu coração, porque a reforma, ela teve várias influências. A reforma influenciou na democracia, a reforma influenciou na volta à leitura da Bíblia, a reforma influenciou, inclusive, a Igreja Católica, que deixou de vender as indulgências, que foi o principal motivo pelo qual aconteceu a reforma. A reforma trouxe de volta o sacerdócio de todos os filhos de Deus. A reforma influenciou a educação. Nos países onde teve a reforma protestante, hoje são os países que não existe mais analfabetismo. Então, tivemos muitos ganhos, mas a maior parte desses países hoje não tem Deus. O que aconteceu? O secularismo entrou dentro da igreja. O que é o secularismo? É a forma de pensar do século. Isso é o secularismo. Como é que o nosso século hoje, como é que o nosso século hoje pensa? Então, hoje, como é que o nosso século pensa? E nós vamos pensar aqui, a gente não acredita nas instituições. Aí você vai dizer, como assim? Nós não acreditamos mais na polícia. Acreditamos? Nós não acreditamos mais no Congresso Nacional. Acreditamos? Nós não acreditamos. Isso é um pensamento do século. E o século hoje não acredita nas instituições. Quer ver um movimento que está acontecendo fora da igreja? O movimento Sal na Terra, chama Céu. Quase que eu acertei. Um movimento Céu na Terra. É um movimento que jovens têm sede de Deus, mas eles não vêm para a igreja. Quando você olha, eles estão ali perto da CAESB, lá perto da CAESB, vocês vão lá e vejam vários jovens com sede de Deus, mas não vêm para a igreja. Por quê? Porque eles não acreditam mais na igreja. Então, um pensamento do século. E aí, outros pensamentos do século. Existe um respeito pela verdade do outro. Isso significa, para nós, o nome disso é relativismo. Ou seja, que o certo é relativo. Que pode ser certo para mim, não precisa ser certo para você. E sabe qual é a consequência de que o que é certo para você pode ser certo para mim? Que o que é certo para você não precisa ser certo para mim. Ou seja, que a Bíblia não tem verdades para nós dois. Significa que a Bíblia só tem verdade para você, não para mim. Isso é um fruto do relativismo. Então, nós estamos vivendo nesse século. E sabe o que é pior? Se nós deixarmos esse pensamento acontecer, daqui a pouco você respeita e para de evangelizar. Porque você não pode influenciar a sua verdade para a verdade do outro.
Não é isso que está acontecendo no Congresso Nacional? Eles querem ter a liberdade de não serem evangelizados. Eles querem cercear a liberdade da igreja, fazer novos convertidos. Isso é fruto do secularismo. Por quê? Porque a sua verdade tem que ser restrita ao templo. A sua verdade não pode. E aí você vai entrando no secularismo, e quando você vê, a igreja está sendo vendida para uma casa de show, que é o que está acontecendo na Europa com a igreja que fez a reforma protestante. Isso não é o que a igreja quer. Isso não é o que nós queremos, isso não é o que nós sonhamos. E o que nós sonhamos? Como fugir disso? Eu estava meditando na palavra de Deus essa semana, e eu já falei eu já preguei sobre esse capítulo, mas eu preciso pregar de novo, porque eu tenho certeza que essas são as bases para que a igreja permaneça em Cristo Jesus, e que a igreja permaneça aqui na nossa nação. Interessante, e o mais importante, é que a igreja não acaba. Já prestaram atenção nisso? Onde foi que a igreja nasceu? A igreja nasce no Oriente. Lembram disso? E a igreja, então, vai para onde? Para a Europa. E onde a igreja está? Na América. Mas onde a igreja está nascendo? Na Ásia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não tire de nós o castiçal da igreja e leve para a Ásia, onde a igreja está orando. A China está orando. A igreja na China tem mais membros do que o Partido Comunista Chinês. Isso é um motivo de glória a Deus. Mas a igreja brasileira precisa ser a igreja dos sonhos de Deus. Amém? Vamos ver como é que a igreja cresce, como é que a igreja se firma. Atos capítulo 2, versículos 42 ao versículo 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Querido Deus, nós estamos aqui em Tua presença, para Te apresentar agora, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, que nós estejamos agora cativos a Ti, Senhor. Fala conosco, e para que nós possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento, toda preocupação, tudo que não vem de Ti. Conserva, Senhor, a nossa mente agora em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vemos essa igreja aqui, uma igreja que abalou e influenciou todo mundo. Uma igreja que se reunia na igreja e se reunia nas casas. Uma igreja que tinha profundo compromisso com a doutrina, celebrava festivamente, adorava a Deus, era engajada na ação social, era engajada na oração, evangelizava, fazia discípulos, tinha grande comunhão dentro da igreja e tinha simpatia dos de fora. Hoje, nós vemos igrejas desequilibradas. Algumas igrejas têm um louvor bom,
mas não pensam na necessidade dos outros. Outros evangelizam, muita gente na igreja, mas mercadejam a salvação, mercadejam a salvação, a graça, as bênçãos de Deus. Nós vemos igrejas que são ativas na ação social, mas não oram. Essa igreja, o modelo que Cristo deixou aqui, é o modelo que nós devemos seguir. Amém? Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela é uma igreja que tem zelo pela teologia. Observe no versículo 42. Perseveravam na doutrina. A igreja de Jerusalém nasceu sobre a verdade, começou com o derramamento do Espírito, com pregação cristocêntrica e a permanência de novos crentes na doutrina dos apóstolos. Então, à medida que as pessoas iam chegando, eles permaneciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ao longo da história, a igreja teve muito desvio da verdade. Idade Média, heresias. Após a Idade Média, houve uma busca pelo conhecimento da palavra de Deus, mas as pessoas deixaram de buscar a presença de Deus. Mais tarde, no pietismo, as pessoas buscaram muito a presença de Deus, mas deixaram de estudar a palavra de Deus. O movimento liberal, ele traz então a razão acima da revelação. Eles estudaram a palavra de Deus, eles tiraram a santidade da Bíblia e colocaram a Bíblia como história. Eles duvidaram de algumas questões, eles estudaram com afinco, mas tiraram a palavra de Deus como a verdade absoluta, tiraram o absolutismo de razão da palavra de Deus e trouxeram então para a razão. Depois disso, veio um movimento neopentecostal, trazendo a experiência acima da revelação, trazendo então a igreja neopentecostal. A gente não pode dizer que não deu tudo errado, porque é uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá ao coração o sangue, o suor e a lágrima para evangelizar, mas quando traz para dentro da igreja, falta doutrina da palavra de Deus. E então, a igreja, ela vem sofrendo, mas a igreja que Cristo deixou aqui, diz que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Deus tem compromisso com a sua palavra, e nós devemos ter compromisso. Um crente fiel, ele não pode deixar de estudar a palavra de Deus. E a igreja não apenas tinha firmeza doutrinária, ela perseverava na oração. Olha só, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. A igreja de Jerusalém, ela não tinha uma boa teologia de oração, ela tinha uma boa prática de oração. Tem gente que sabe as técnicas de orar, sabe os nomes, uma oração de intercessão, outra de imprecatória, outra disso, outra daquilo. A gente começa a oração assim, e vai primeiro louvar a Deus, depois a gente fala das nossas necessidades, a gente exalta a Deus, depois a gente faz isso e termina no amém. Sabe toda a técnica, só não sabe orar. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja que orava. Em Atos 1, todos estavam em oração, perseverando, até que o Espírito Santo desceu sobre todos. Em Atos 3, os líderes da igreja vão orar às 3 da tarde, Pedro e João. Em Atos 4, a igreja sob perseguição ora e o lugar treme. Em Atos 6, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Em Atos 9, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que Paulo estava orando. Em Atos 12, Pedro está preso, mas a igreja ora. E um anjo abre a porta da prisão e Pedro vai embora. Em Atos 13, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Em Atos 16,
Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Em Atos 20, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Em Atos 28, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura. O tempo todo a igreja estava orando. O tempo todo a igreja estava orando. Então, uma igreja que tem zelo pela teologia era uma igreja que ora. E o versículo 43 diz também: havia temor, em cada alma havia temor. É em cada alma. Hoje as pessoas não têm temor de Deus. A gente vem para o culto, mas fica no celular. Não consegue ficar 2 horas. Nosso culto demora 2 horas fora do celular. As pessoas hoje, elas banalizam o sagrado, fazem piadinha com as coisas de Deus. Nós não temos temor. Nós hoje estamos fazendo como os filhos de Eli. Ofni e Finéias, eles eram responsáveis por fazer o sacrifício. E sabe o que eles estavam fazendo com o sacrifício? No culto das 5 eu falei. O que era o sacrifício? O sacrifício, você põe um fogo e põe uma carne em cima do fogo. Como que é o nome disso para brasileiro? Eles transformaram o sacrifício em um churrasco. A palavra de Deus diz que eles estavam tirando aquela parte da gordura. Sabe aquela parte que cheira mais? Era que eles estavam tirando do sacrifício, do que as pessoas estavam levando para o Senhor, eles estavam tirando. Hoje em dia a gente faz isso, a gente não dá mais nada para Deus. Dia de domingo de manhã não vamos para a escola bíblica, vamos descansar. Dia de domingo não é mais o dia do Senhor, é o dia de descansar. Eu trabalhei a semana toda. Eu não preciso, Deus não precisa de um dia, eu é que preciso de descansar. Hoje eu tentei dormir, eu não conseguia dormir à tarde, eu ficava orando, falei, meu Deus, não vou conseguir dormir, porque eu estava precisando de buscar a presença de Deus. No dia que a gente tem, sem trabalhar, você não quer pensar em Deus, você quer pensar em si, você quer pensar no seu tempo, e muitas vezes nós fazemos assim. Beltesazar, ele fez isso. O pai dele, Nabucodonosor, ele conquistou Judá, e ele entrou no templo de Salomão, e ele tomou toda a prataria, todo o ouro, tudo que era dedicado ao Senhor, eles levaram para a Babilônia, e lá Beltesazar, ele foi se exibir, pegou os copos da casa do Senhor, tudo que era dedicado ao Senhor, ele foi tomar vinho nas coisas que eram do Senhor. Na hora que ele estava bebendo daquele vinho, apareceu uma mão na parede, e a mão escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufazim, pesado foste na balança e foste achado em falta. A partir de hoje o teu reino será dividido e dado aos medos e aos persas. Com Deus a gente não brinca. Existe o que é de Deus, e a palavra de Deus nos diz: dai a Deus o que é de Deus. Eu dediquei toda a minha vida ao Senhor. Eu tinha 12 anos de idade, e um dia o pastor perguntou quem queria se entregar a sua vida para Deus, e entregar alguma coisa para Deus. E aí as pessoas levaram relógio, levaram joias. Deise Silva não tinha joia, não tinha relógio. Aí fui lá eu. E o pastor, o que você está entregando, Deise? Eu falei, estou entregando a mim. E o pastor então levantou, a igreja orou e Deus me aceitou. E a partir desse dia, a minha vida é uma vida dedicada ao Senhor. E a consequência disso é que meus filhos são dedicados ao Senhor. E a consequência disso é que meu lar é um lar dedicado ao Senhor. O meu carro
é um carro dedicado ao Senhor. Às vezes os meninos ficam rindo de mim, meus filhos, né? Porque quando eles dirigem o meu carro, menino dirigindo um carro é triste. Eles acabam a gasolina, vem o carro da gente, né? E aí quando eles dirigem o meu carro, eu logo sei, porque eles deixam ligado na rádio secular. Aí eu brigo. Quem mandou colocar na música do mundo? Eles, mãe, tudo é do mundo. Eu não, meu carro é um carro dedicado ao Senhor e desligo. Eu sei que para alguns isso às vezes é até um exagero, mas foi como eu me dediquei ao Senhor. E aí meus filhos, mãe, deixa eu ir em tal lugar. Eu digo, não vai não. Eles, por quê? Porque você é consagrado. E aí, às vezes meus filhos, o Pedro muito não, livrar o Pedro hoje. Mas a Ana Paula, às vezes ela ia, muitas amizades, e aí ela ia, pedia para ir em festa, principalmente na faculdade. Aí eu falava, você vai, mas você sabe que você é consagrada. E aquele ali não é o seu lugar, mas você pode ir, mas eu quero que você saiba disso, que você é uma pessoa consagrada a Deus e que ali não é o seu lugar. E ela ia. A última vez que a Ana Paula foi, eu ficava ajoelhada orando. A última vez que a Ana Paula foi, ela olhou para mim, quando ela chegou, você estava orando por mim. Eu falei, sim. Por quê? Porque eu senti que ali não era o meu lugar. Eu estou falando que você é consagrada. Então, assim, essa é a forma como eu compreendo o meu temor a Deus. De forma que tudo meu é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. E a igreja, ela tinha temor. A palavra de Deus diz isso. No versículo 43, em cada alma havia temor. Hoje as pessoas não têm temor. Elas fazem brincadeiras com a coisa de Deus. Elas falam o nome do Senhor em vão. Mas a igreja que tem zelo pela doutrina, tem também como consequência intervenção extraordinária de Deus. O versículo 43 diz assim, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus opera maravilhas na igreja que tem temor. Deus opera maravilhas na igreja que persevera nas doutrinas dos apóstolos. Deus opera extraordinariamente na igreja que ora. Então, uma outra característica da igreja que a gente entende que vai abalar o mundo é que uma igreja que tem entusiasmo no culto. No versículo 46 diz assim, perseveravam unânimes no templo, eles tinham prazer de estar na casa de Deus, era uma alegria ir para a igreja, era uma alegria estar na casa de Deus. Hoje muitos adolescentes, muitos jovens, não daqui da Koinonia, amém? Vem para a casa do Senhor, obrigada. Vem sentar alegre na casa do Senhor, vem obrigado, levanta e sai, passa 4 horas sentados jogando videogame, mas não consegue ficar 2 horas sentado cultuando a Deus. Mas a igreja que tem entusiasmo no culto, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que tinha prazer de estar na casa de Deus. E também, olha o versículo 47, louvando a Deus. Eles faziam isso, em cada dia eles iam para a igreja com alegria e louvavam a Deus. Então o louvor era constante, o tempo todo adorando a Deus. Uma igreja que abala o mundo é uma igreja que tem um louvor contagiante. E que tipo de louvor é esse? É um louvor que adora a Deus. Não é um louvor que fala de si mesmo. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente canta, né? Tudo eu. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou me transformar, eu tenho uma força. E onde Jesus Cristo está nesse nosso louvor? Louvor que adora a Deus, tem Cristo no centro. Tudo. A
palavra de Deus nos diz que todas as coisas convergem para Ele. Então, toda a glória é dEle, todo louvor é dEle, por Ele e para Ele. Então, a igreja que tem entusiasmo no culto compreende e louva o Senhor dessa maneira, mas eles também têm uma outra característica nesse entusiasmo, uma alegria que não depende das circunstâncias. Olha o versículo 46, o finalzinho. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu tenho para mim que o narrador de Atos dos Apóstolos, ele fala isso e depois ele começa a dizer o que acontece na igreja. Ele dá tipo uma introdução do que ia acontecer e começa a narrar tudo. E então ele diz que eles tinham grande alegria. Só que se você prestar atenção na igreja, era uma igreja que sofria. Mas eles tinham alegria. Não é como muitas vezes a gente quer. A gente às vezes quer ser de Deus e quer que essa nossa alegria seja alegria sem tristeza. E isso não existe. Porque senão, todo mundo ia ser crente. Não era fácil? Você não quer mais ser triste, você não quer mais ter problema, você vem para a igreja. Eu tenho uma amiga que uma vez eu falei, você quer dar um testemunho no culto dos jovens? Eu já fui líder dos jovens aqui da igreja. Aí quando eu era líder dos jovens, eu chamei essa jovem para dar um testemunho no culto dos jovens. Ela falou assim, só se for falar que depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei com muita luta. Eu, não, você não está preparada para dar um testemunho. Mas é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós temos luta, as lutas continuam. As lutas continuam, só que a alegria, ela não depende de circunstância. Eles estavam alegres na casa do Senhor. Observem, em Atos 5, 40, 42, eles são açoitados pelos líderes da igreja. E sabe o que eles fazem depois da surra? Saem regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Eles levam a surra e saem alegres, glória a Deus. Assim como Jesus Cristo sofreu, eu também sofri. E saem alegres. Em Atos 6, sabe o que eles fazem com o diácono da igreja? Quem é diácono aqui? Levanta a mão aí. Sabe o que eles fizeram com o diácono? Apedrejaram. Até morrer. E sabe o que o diácono faz? Na hora que ele está morrendo, ele olha para o céu e fala, eu estou vendo os céus abertos, estou vendo Jesus. Ele estava se encontrando com Cristo. E o narrador diz que na hora que eles olharam para ele, quando ele estava morrendo, viram um rosto de um anjo. Essa é uma alegria de uma igreja que teme a Deus. Essa é a alegria que não depende das circunstâncias. Em Atos capítulo 13, os discípulos estavam em Antioquia. E sabe o que aconteceu na cidade de Antioquia? Eles foram expulsos da cidade. Você está numa cidade e você ser expulso dessa cidade. E sabe o que eles fizeram? Transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Eles acabaram de ser expulsos e eles, sabe o que eles fizeram? Saíram alegres e cheios do Espírito Santo. Essa é a alegria da igreja, uma alegria que não depende das circunstâncias. Mas a igreja, ela é uma igreja também que valoriza a comunhão e o serviço. Versículo 42, 44 e 46 diz que eles tinham prazer de estar juntos. No versículo 44 e 45 eles eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eu queria falar sobre essa igreja que valoriza a comunhão. Porque Jesus Cristo diz que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. E onde começou a desunião? A desunião começa em Gênesis. Quando o homem se corrompe, ele se torna violento. A
palavra de Deus diz em Gênesis que a corrupção geral, em Gênesis 11, houve uma corrupção geral do homem, e ele então se torna violento, ele se torna egoísta, ele se torna interesseiro. E quando Cristo restaura tudo, quando Cristo vem morar em nós, quando o Espírito Santo cai na igreja, sabe o que acontece? A violência vai embora, o egoísmo vai embora e entra o olhar para o outro. É isso que é comunhão, é você ver a necessidade do outro. Hoje, as pessoas não veem o outro. Eu estava dizendo aqui no primeiro culto que nós somos capazes de colocar no Facebook, no Instagram, a foto com o outro fechando o olho. O outro está lá e você está lá. E você escolhe aquela foto lá porque você ficou bonito. O outro pode ser seu cônjuge, pode ser o amor da sua vida, você nem lembra dele, porque você ficou bonito na foto. Então é essa que você publica lá. Não, tem outro que faz assim, corta o outro e coloca só você, né? Gente, pode olhar, o Instagram de todo mundo tem mais foto de si mesmo do que de outra pessoa. Por quê? Porque nós estamos vivendo como o homem de Gênesis 11. O que Gênesis 11 diz? Eu vou ser famoso. Eu vou ficar aqui, todo mundo vai lembrar de mim. Eu vou ser famoso na terra. E é isso que ele diz em Gênesis. E o Senhor vai lá e confunde as línguas, separa todo mundo, porque só quem merece glória é o Senhor. E então, Deus vai destrói. E isso é interessante que Deus faz. Quando Ele quer destruir o egoísmo, quando Ele quer destruir a violência, quando Ele quer destruir a inveja, Ele planta comunhão. Ele planta o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos enxergar o outro. E a igreja, nesse sentido, a igreja então, ela tem o prazer de estar junto. Ela não está junto só de física. Muitas vezes a gente faz isso, né? Está junto. Um dia eu fiquei morrendo de vergonha. Nós fomos no interior, eu, o Paulo e os meninos. E quando a gente sentou, os meninos estavam com um celular, o Paulo também, eu não. Sempre eu esqueço meu celular. E aí a gente sentou numa pizzaria e cada um ficou no celular. E aí, de repente, eu olhei que todo mundo da pizzaria começou a olhar muito para a gente. E aí eu fiquei olhando, por que será que está todo mundo olhando? Aí quando eu olhei, eu falei, guarda esse celular que está todo mundo olhando para a gente. E muitas vezes a gente faz isso, a gente está junto, mas não está em comunhão. E a igreja, ela estava em comunhão e ela era sensível em ajudar o necessitado. E sabe qual é a consequência disso? É uma igreja que produz um impacto na sociedade. Versículo 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Hoje, muitas pessoas não são simpáticas à igreja. Interessante que Jesus Cristo tinha simpatia de todo mundo. Quem andava com Cristo? Não era só os discípulos. As mulheres podiam estar com Cristo. Maria não precisava estar na cozinha. Ela queria ficar lá falando com Cristo, ela ficava. Os pecadores, os coletores de impostos, todo mundo sentia vontade perto de Jesus. Jesus era compreensível por essas pessoas, e essas pessoas compreendiam Jesus e queriam estar perto de Jesus. Hoje,
Muita gente não tem simpatia do povo. Quando fala que é evangélico, não vou sentar perto daquele crente. Lá vem aquele crente chato. E as pessoas não faziam isso com Jesus. E a igreja, de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz, contava com a simpatia do povo. E a consequência disso, pela ação soberana de Deus, a igreja crescia em número diariamente. Amém? Bill Hybels pergunta em um dos seus livros: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele mesmo responde: é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Você, a igreja que está sendo edificada dentro de você, é a igreja mais importante do mundo. Você é a igreja. Você precisa de ter firmeza doutrinária. Você precisa perseverar em oração. Você precisa ter temor de Deus. Você precisa da graça da intervenção extraordinária de Deus na sua vida e agindo na sua vida. Você precisa ter prazer de estar na casa de Deus. O seu louvor precisa ser constante. A sua alegria não pode depender das circunstâncias. Pelo seu estilo de vida, você deve conquistar a simpatia de todo mundo. E pela ação soberana de Deus na sua vida, você deve trazer outros a Cristo Jesus para que a igreja cresça. Amém? Não vamos esquecer disso. Nós somos a resposta para o mundo. Está em nós a resposta que o mundo precisa. E Cristo vai estar em nós quando nós estivermos uns nos outros. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós somos a resposta. A palavra de Deus nos diz que quando Caim caiu, Deus perguntou para ele: onde está o seu irmão? E ele respondeu: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Eu digo para você, você é o cuidador do seu irmão. Caim, caído da graça, ele não era o responsável pelo seu irmão, mas você é responsável pelo seu irmão. A palavra de Deus nos diz que não havia necessitados na igreja. Será que tem alguém necessitado perto de você? Você é responsável por ele. Você é responsável por essas pessoas que estão na sua frente, são as pessoas que estão aqui dentro da igreja. Porque se nós cuidarmos uns dos outros, o mundo vai ver e vai dizer: eu quero esse Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: eu sou seu cuidador. Eu sou responsável por você. Nós somos responsáveis. Nós somos agentes de cura uns dos outros. Às vezes aqui, a gente precisando de emprego. Às vezes aqui, a gente precisando de carinho. Às vezes aqui, a gente precisando de atenção. E você pode suprir a necessidade do seu irmão. A palavra de Deus nos diz que esta igreja é a igreja que Cristo levantou. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Seja essa igreja que Deus sonha. Seja essa igreja que Deus quer. Seja essa igreja que transforma o mundo. Amém? Vamos nos levantar. Vamos orar para que Deus em Cristo nos convença de que nós precisamos de ter firmeza doutrinária, que nós precisamos de ter perseverança em oração, nós precisamos ter temor de Deus. Amado Deus, nós estamos aqui em Tua presença.
para te dizer, Senhor, que nós aceitamos o desafio, Senhor, de sermos perseverantes na doutrina. Em nome de Jesus, levanta uma igreja que ora, levanta uma igreja que teme a Deus, levanta uma igreja, Senhor, que tem prazer de estar em tua casa, uma igreja alegre, uma igreja que se preocupa com o outro. Em nome de Jesus, Espírito Santo, seja com todos aqui. Senhor amado, nós te pedimos, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que firma a igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda a Tua igreja nos princípios da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, abalar o mundo e ganhar o mundo para Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.